Então, minha pastora, vamos começar a estudar? Vamos. Vamos começar a estudar? Você já tá aí? Compartilha aí, minha filha. Só não bota o retorno alto, tá? Que nós vamos hoje estudar Mateus, capítulo 8. Segundo a minha filha, é um pouquinho grande, mas vambora. Simbora, como dizia a minha saudosa pastora Ana de Jesus Valentim. Nossa, mas aqui está uma escuridão. A luz é muito baixa. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Não tem uma abajur. Aquele abajur. Não vai ter como ligar ele, né, minha filha? Próxima vez eu trago um. Não tem importância. Próxima vez eu trago. Não vai dar. Não vai dar porque a do cabo não vai ali, não vai vir aqui. Pra botar aqui perto, não. A próxima a gente melhora a claridade. Mas vocês estão vendo bem, né? Eu digo escuro pra mim aqui, ó. Ler. Amém? Que sabe como que é, né? Depois dos 50, gente, já começou os relâmpagos. Vamos lá? Posso começar? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigada por estar aqui mais uma vez estudando a Tua Palavra. Já estamos em Mateus capítulo 8. Já tivemos 7 dias de estudos, hoje estamos no 8º. Senhor, bem-aventurado aqueles que têm acompanhado conosco, bem-aventurado aqueles que têm estudado, bem-aventurado aqueles que têm estado nesta live e bem-aventurado também aqueles que têm assistido, mesmo que não tenham conseguido assistir, meu Pai, pessoalmente, mas que têm passado depois e ouvido. Bem-aventurados são aqueles que têm sido Maria nesse tempo e têm buscado estudar a Tua Palavra. Porque, meu Deus, estamos sim, todos afadigados, cansados, preocupados, atarefados, demais. Mas o Senhor tem selecionado, o Senhor tem separado um grupo seleto para estudar. Porque a tua palavra diz que o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Eu estou aqui trazendo para o teu filho e para a tua filha gratuitamente, de uma forma, meu Pai, bem simples, porém fácil de chegar ao conhecimento deles, o estudo da tua palavra, do Evangelho de Mateus. E quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E aqueles que escolherem estudar, repito, são bem-aventurados. E eu abençoo esta aula e peço que o teu Espírito Santo seja o nosso professor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem já está conosco? Pastora Regina, pastora Luana, seja bem-vinda. Tem mais uma que não colocou nada aí porque tem 3, né? Vamos estudar a palavra de Deus hoje. Manda depois lá para aquela irmã que acompanha também, a Juliana, Desrie, eu não sei se você tem, Josiane. Já mandou? Ela já perguntou. Ah, já perguntou? Já está entrando aqui? Quem está conosco? Vamos lá. Deixa eu chegar aqui para me ver. Ó a velhinha, ó. Gente, vocês não têm noção do que está acontecendo com meus olhinhos. Eu tô ficando muito velhinha. Josiane, pastora Luana, pastora Regina, Georgette. Paz do Senhor, meninas estudiosas. Vamos estudar? Mateus 8 começa agora. Gente, olha, eu vou mostrar para vocês que pecado. Com os olhos de uma pessoa. Vê se vocês conseguem enxergar alguma coisa aí. É muito pequenininho. Olha a parte de estudo. Muito pequenininho. Até o meu óculos de grau 3 tá difícil. Que é a minha, mãe? Não, porque eu tô estudando a pentecostal. Não serve. Não? Não. Tem que ser essa Bíblia aqui, ó. De estudo pentecostal. E depois, ó, tem um monte de gente me perguntando: Bispa, quando que a senhora vai trazer... Perdão. O estudo do divórcio. Eu falei, eu vou apanhar, vocês querem ver a bicha apanhar, né? Porque eu vou falar, hein? Amém? Casamento e divórcio, né? Vamos lá. Vamos começar. Mateus 8, 10. Diz assim. Mateus 8, 10 diz assim. Não, nada de enviou. Esquece o enviou, passa um deleta no enviou. E maravilhou-se ouvindo isso. E disse aos que o seguia: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel
encontrei tamanha fé. Tamanha fé. A fé, quem tá entrando aí, por enquanto só, né? Mateus 8. Mateus 8. Esse que eu li foi o versículo 10, tá? A fé do centurião ia além de qualquer outra que Jesus já tinha visto entre os judeus, porque reunia o cuidado amoroso pelo próximo e uma grande confiança em Cristo. O relato deste fato, bem como a aplicação que Cristo dele fez, concernente, agora eu lembrei do meu pastor Rodrigo, concernente, ele usa muito essa palavra, concernente aos judeus incrédulos, Mateus 11, 12, e é uma advertência ao crente de que ele pode ser privado das bênçãos divinas por apegar-se à tradição humana ou deixar de ser no poder de Deus. Gente, olha só, eu entendo a fé, ela precisa estar sempre acompanhada de um outro atributo. A fé, ela precisa estar sempre de mãos dadas com um outro atributo. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, a fé sem ação, ela é morta. Então a fé, ela precisa estar de mão dadas com a ação. A fé, ela precisa estar de mão dada com a positividade. A fé, ela precisa andar com o amor ao próximo. A fé, ela precisa andar com a obediência. Não adianta você ter fé e não ser obediente. Você vai travar a tua bênção. Não adianta você ter fé e não amar o teu próximo. Deus não vai poder te abençoar. Não adianta você ter fé e não... Cada atributo, ele vai liberar, né, uma bênção especial concernente à sua fé. Olha só, aqui o Senhor Jesus viu nesse centurião, né, o cuidado, o zelo, o amor com o próximo. Então, isso daí agrada o coração de Deus. Aquela mulher que, né, fala dos cachorrinhos, que nós já lemos aqui, ali também Deus viu uma fé acompanhada da ousadia, quando a gente fala ouse na tua fé, né? Também outra que é acompanhada com a ousadia, a mulher do fluxo do sangue. Ela ousa, ela vai, a ação e a ousadia. Então a fé, sempre que você tiver, eu tenho fé. Aí você pede a Deus, Senhor, o que eu preciso, né, atribuir a minha fé para que eu possa alcançar o meu milagre. Amém ou não amém? Vamos lá. Mateus 8, 16 e 17. Diz assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou a todos os que estavam enfermos. 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: estou botando a Bíblia no meu rosto, né? Ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Curou os enfermos. Ele curou todos os enfermos. A Bíblia, ela não relata todos os enfermos que Deus curou. A Bíblia, ela não relata todos os milagres que Jesus fez. Por que ela não relata? Porque não caberia em todos os livros desse mundo. Tem uma passagem que vai dizer, e ele chegou ali, curou a todos, libertou a todos, e tinha uma grande multidão. Tu já pensou se ele fosse relatar, se a Bíblia fosse relatar cada milagre que Jesus fez? Nós não teríamos como lugar, biblioteca, não haveria biblioteca no mundo para poder guardar esses livros. E se tivesse, seria um livro que poucos estudariam, mediante a sua infinita,
né, o tamanho, quantidades de, né, de bênçãos e milagres que Jesus fez. Se essa Bíblia que nós temos, que é uma Bíblia nada fina, né, uma Bíblia bem grossinha, algumas pessoas, né, alguns de nós, ou até mesmo nós algumas vezes, né, olhamos assim e falamos, tem certeza que eu vou ter que ler isso tudo? Eu costumo dizer para minha filha, quando ela pega a Bíblia, que ela olha assim, mãe, olha a grossura da Bíblia. Eu falo, não olha não, filha, porque se tu olhar essa grossura, tu não lê não. Mas quando a gente... Pois é, que ela tá mostrando na outra dela aqui, ó, olha a grossura, ó. Entendeu? Se nós olharmos para isso, a gente não lê. Então o que você tem que fazer? Não olha, mas também eu te garanto uma coisa, você que não leu a Bíblia toda, chegou mais alguém aí, você que já leu a Bíblia toda, não existe sensação mais gostosa quando você começa em Gênesis, que você vai lendo, quando você chega em Apocalipse. Quando você termina, nossa, mas você se sente plena, você se sente completa, você se sente assim, eu consegui ler a palavra de Deus. Aí sabe o que te dá? Vontade de começar tudo de novo. Verdade. E quando você começa tudo de novo, você novamente vai passar por trechos que tu vai falar assim, ó, mas eu não me lembro de ter lido isso. Porque a Bíblia, ela se renova. Eu já li a Bíblia 22? 21 ou 22? Esse ano, 23 vezes. Esse ano vai para 23 vezes, porque eu já tô no livro de... Eu faço 3 tipos de leitura. Eu leio sozinha, eu leio com a minha filha e eu leio alternada. Eu leio sozinha de Gênesis a Apocalipse. Eu leio com a minha filha. A gente pega um livro, né? E lê. E leio de forma alternada, como eu estou fazendo aqui com vocês em estudo. Eu pego um livro, peço a Deus o estudo, né? E tudo isso dentro de um ano. Então, se eu for contar multiplicar esses 23 por 3, eu já perdi a conta aí de quantas vezes eu já li. Mas vamos contar por ano, né? Vamos contar assim, de forma corrida, de Gênesis a Apocalipse, só, 23 vezes. E cada vez, tá fazendo esse ano 23, e cada vez que eu leio ela, eu descubro coisa nova que eu falo, meu Deus, mas eu não me lembro de ter lido isso, mas isso tá aqui mesmo. Como eu passei por isso? E o discernimento, que hoje Deus dá um, amanhã Deus aumenta, Deus multiplica, não é que Deus vai dar outro não, porque a Bíblia quer dizer a mesma coisa, mas em cima do que ele deu, ele vai multiplicando, ele vai acrescentando de forma assim sobrenatural. Gente, a Bíblia é um livro mágico, mágico no sentido de sobrenatural, de magia, não. A Bíblia é um livro esplêndido, é o livro mais vendido na história da Terra, não é do Brasil, da Terra, do mundo. A Bíblia não tem remédio melhor do que a Bíblia para a sua vida. Não tem lazer, não tem afazeres, não tem oportunidade, não tem nada melhor do que ler a palavra de Deus. O crente que não lê a palavra de Deus não é crente. O crente que não tem o prazer de ler a palavra de Deus não é crente. O obreiro que não leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse pelo menos uma vez deveria ir para o banco. Se eu souber de obreiros meus que ainda não leu, eu vou pedir para sentar e ler. Quando terminar de ler, me procurar. Quando eu pertenci a uma doutrina espírita, quando eu me desviei dos caminhos do Senhor, e quando a gente faz a seleção para ser chamado para ser fiscal, militante dessa doutrina, eles dão um livro. Um livro metade da grossura da Bíblia. E eles falam pra gente assim, você lê esse livro e você vai fazer uma prova. Quando você lê esse livro e passar por essa prova, a gente vai ver qual é o seu conhecimento e aí você vai ser aprovada ou não para a militância dessa doutrina. O pai da minha filha, você tem ideia, o pai da minha filha foi nascido e criado dentro dessa doutrina. Ele abandonou essa doutrina com 60 anos, quando ele reconheceu Jesus, né? Depois que a gente, né,
fez todo o concerto com Deus e ele reconheceu Jesus como o único, total, suficiente Salvador da vida dele. Então, mas ele foi nascido e criado dentro dessa doutrina. Eu entrei para agradar ele, né? Coisas das trevas, né? Que a Bíblia vai dizer, que vou falar dentro da história do divórcio e do casamento. Os filhos das trevas são mais prudentes que as filhas da luz. Então eu entrei para poder agradar ele e comecei a estudar a doutrina. E como eu sou uma pessoa que eu não sou nada parada, eu sou muito ativa, principalmente no quesito estudo, conhecimento, eu comecei a estudar aquela doutrina. E nos estudos eu senti vontade de militar, porque eu queria saber além do que o banco me oferecia, do que a assistência que eles chamam me oferecia. Eu já falei, eu não sei por que eu estou falando isso aqui, Deus sabe. Então eu comecei a estudar ela mais. Hoje eu tenho amigos aqui no meu Facebook que são dessa doutrina. Então o que acontece? Se eu não estudasse, eu não poderia militar. E eu fiquei nessa doutrina por mais de 20 anos. O pai da minha filha foi nascido e criado nela. Eu entrei e com que tu tava com 6 anos, né? Sim. 6 anos para 7, a minha filha já estava na salinha das crianças sendo tia. E eu já estava fazendo a provinha, já tinha lido aquele livro umas 5 vezes, com 6 anos. A gente já tinha lido umas 5 vezes, fiz a prova junto com o pai dela não passou, que foi nascido e criado, não passou na prova. Eu passei, entrei para militar. Você vê, é estudo. Então hoje eu não vou estudar a Bíblia, hoje eu me sinto no dever de estudar 70 vezes mais do que eu estudei a outra doutrina. Nada contra o trabalho deles para lá, porque cada um com a sua religião. Repito, tenho amigos aqui no meu Facebook. Esses dias recebi uma mensagem no meu e-mail de um escritor dessa doutrina, porque lá tem vários tipos de pessoa, tem médico, escritor, como toda religião. E um escritor que a minha filha fez propaganda na época pro livro dele, né? E ele me mandou uma mensagem dizendo que eu estava sumida e um e-mail, né? Que ainda não tinha zap, contato. E quando eu disse para ele que eu era bispa na igreja, né? Que eu tinha uma igreja, que eu era evangélica, voltei às minhas raízes. Ele falou, nossa, que novidade para mim, me fala um pouco da igreja, me manda fotos, eu respeito muito os irmãos evangélicos. Então, se eles respeitam a gente também tem que respeitar. São coisas que a gente pode não aceitar, mas precisa respeitar. Né? Então eu respeito esses nossos, né, amigos que ficaram, os poucos que ficaram, porque sempre tem aqueles, né, saiu da minha doutrina, não quero mais amizade, mas fiquei com alguns amigos, né, e esse foi um, né, que nos respeita e respeita o povo evangélico, muito embora a visão deles sejam 100% contrárias ao evangelho, tá? Mas ainda assim eles respeitam e tem o nosso respeito também. Mas por que eu estou dizendo isso? Para dizer para vocês que estudar, obreiro que não estuda, se até a doutrina espírita está mandando estudar para poder militar, para poder exercer qualquer cargo lá dentro, aí o crente vai de qualquer jeito, lê um capítulo, decora um versículo da Bíblia e já quer subir no altar e pregar. Não, tem que estudar a palavra de Deus. Sem estudo, não dá. Amém ou não amém? Vamos lá, voltando pro estudo aqui. Eu não sei por que eu falei isso, mas eu tenho certeza que Deus puxou a orelha de alguém aí, que talvez ainda não leu a Bíblia toda, né? Vamos lá. Se leu pouco. Deus está mandando ler mais. Vamos lá. 8:22. Mateus 8:22. Diz assim: Jesus, porém, disse: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Que diz isso, bispa? Segue-me e deixa os mortos sepultar os mortos. Vou ter que chegar pertinho. A claridade hoje aqui está horrível. Esta expressão de Jesus significa: deixa os espiritualmente mortos sepultar os fisicamente mortos. O discípulo do versículo 21 provavelmente
queria ficar com seu pai idoso, incrédulo, até que ele morresse. Gente, quantas vezes a gente vê isso, né? Quantas vezes nós vemos isso? Pessoas que não querem fazer a obra de Deus porque quer esperar um ente querido morrer. Ah, eu vou esperar o meu pai, minha mãe ou alguém. Desirê, seja bem-vinda, querida. Eu quero esperar fulano, cicrano, beltrano. Eu quero esperar alguém morrer para me poder ter oportunidade e tempo para me dedicar à obra de Deus. E a Bíblia está dizendo, né? Jesus disse àquele discípulo: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Deixe os mortos espiritualmente enterrar os mortos fisicamente. Você não precisa esperar ninguém morrer para fazer a obra de Deus. Amém ou não amém? Senão quem acaba morrendo espiritualmente é você. Vamos lá. 8. Capítulo 8, versículo... Ué, meu Deus, acabou? Hoje é pequenininho assim? Não. Acabou! Hoje é pequenininho! Meu Deus! Vamos conversar um pouquinho então? Acabou! Amanhã é o 9. Hoje foi só isso. Capítulo 8. Só teve algumas referenciazinhas aqui, poucas. E acabou. Não, gente, eu acho que eu pulei coisa aqui. Eu não tô conseguindo aceitar isso. Acabou. Até eu tô surpresa. Então, o capítulo 8 de Mateus encerra aqui o nosso estudo de hoje, né? Rápido, né? Muito rápido. Vamos falar um pouco sobre... Vou contar mais um pouquinho para você aqui sobre essa parte aí que eu vivenciei. Ela... Quando diz aqui, deixa os mortos enterrar seus mortos. Eu lembro que eu perguntei para o pai da minha filha assim: poxa, você foi nascido e criado dentro desse... Pai do Senhor, querida. Nascido e criado dentro dessa doutrina. Ô, Regina, não precisa não, meu amor, que acabou a leitura, tá? Pastora, acabou a leitura, não precisa trazer a luz, não. Tadinha, ela estava tentando resolver a luz para mim. Mas acabou a leitura. Então amanhã, agora 9, tá? A mãe não falou que tinha acabado? Você que não escutou. Tá brava. Então, eu falei para ele assim: por que você tanto tempo nessa doutrina nunca parou para estudar? Eu entrei depois, né, infinitamente depois de você, e estudei e passei. Aí eu vim, dentro do estudo, eu vim entender, né, que às vezes, gente, quando a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes... Filha, não precisa, tá? Eu já vou encerrar aqui. É que os filhos das trevas... Olha que é o sonho, hein? É mais prudente que os filhos da luz. A Bíblia está falando exatamente sobre isso. Os filhos das trevas se esforçam mais. Os filhos das trevas buscam mais. Os filhos das trevas se entregam mais. Né? Quando a gente está ali, a gente quer fazer o melhor para o inimigo. Primeiro, porque a pessoa tem medo, né? E ele fala, nesse estudo a gente veio aprender, eu vim aprender, né? Eu vim aprender que foi rápido hoje, né? Bom, não tenho culpa, né? Eu tenho que passar o que está no estudo. Que eu vim aprender que primeiro você tinha que estar com a tua casa, com a tua vida em ordem. Para poder militar nessa doutrina, tinha que o marido assinar. Se tivesse filho pequeno, não poderia ser de colo, porque não ia impedir não tem esse negócio, eu tenho filho de colo, eu chego lá, deixo no colo do irmão, de um, de outro. Não. Primeiro que nem é irmão, né? Não podia. Tinha que ser de 7 anos para cima. E eles abriram uma sessão porque, né, a minha filha tinha 6 e ela já ficava na salinha das crianças. O ministério dela já sempre foi com criança. É como eu disse, o inimigo ele pega o nosso dom, muitas das vezes, e usa onde ele quiser e aonde nós deixarmos. Então, se você tem um dom,
Deixa Deus usar a sua vida dentro do dom que você tem. Não enterre o seu talento, não enterre o seu dom espiritual. Amém? Não deixa que o adversário venha sufocar o teu chamado. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Vigia, se entrega, estuda. Porque quando você começa a estudar, começa a despertar no seu coração o desejo de fazer mais e mais. Começa a despertar no seu coração conhecimento. Como eu disse, né, a Bíblia, a palavra de Deus vai nos ensinar: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Estude a palavra de Deus. Não perca essa oportunidade. Se no meu tempo que eu comecei a me converter, eu tivesse um estudo assim todo dia ao vivo, onde eu pudesse fazer pergunta, onde eu pudesse interagir, onde eu pudesse participar, onde eu pudesse entrar, assistir. Não tinha, meu tempo disso não. E hoje você tem, muitos têm essa oportunidade e não tem valorizado, tem jogado fora, tem sido Marta, né? Mas graças a Deus nós temos aqui um grupo de remanescentes, né? Um grupo de Marias, um grupo seleto que tem se esforçado, buscado aí estudar a palavra de Deus. Amém? Gente, eu vou embora. Não tem mais nada para me falar. Hoje não. Já acabei. Não vi a Juliana por aqui hoje. Juliana provavelmente vai assistir depois. Quem faltou aqui hoje? Juliana, Josiane tá aqui. Pastora Luana tá aqui. Pastora Regina tá aqui. Desrie tá aqui. Quem mais? Vocês não estão compartilhando, né? Olha aí, Deus vendo. Georgette, né? Hoje conosco. Georgette estava em outras aulas, Georgette? Ih, gente. Voltei. Georgette esteve em outras aulas, Georgette. Fala pra mim, hoje você também já não está mais. Hoje não vi Lucilene por aqui hoje. Vanessa não vi por aqui. Ela tá? Tá. Vanessa, fala um aí, não te vi não. Só se entrou e saiu, que às vezes algumas pessoas entram e saem, né? Por exemplo, eu já falei que acabou, já tem gente saindo. Só tô com 3 pessoas aqui agora. Então tá, gente, eu vou embora pra deixar vocês... Pastora Ana? Não, pastora Luana. Já ia falar, pastora Ana só se estiver assistindo lá do céu. Acabou, gente. Eu vou embora, tá? Pastora Luana é com carinha chora. Tô vendo. Então tá, vamos orar? Pai amado, Pai querido, muito obrigada por essa live, pelo estudo de hoje. E obrigada pelas vidas que o Senhor trouxe para assistir esse estudo. São poucos, mas são remanescentes, são estudiosos, são separados, são escolhidos para participar deste momento. Eu te louvo por cada vida. Coloco nas tuas mãos e abençoa todos. Em nome de Jesus. Amém. Georgette, sim, eu vejo. Georgette também acompanha, Georgette? Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que eu vou pegar o nome dessas pessoas que são... que estão acompanhando desde o início. De repente no final eu vou dar um certificadozinho em PDF para vocês pelo Zap, tá bom? Vamos ver. Não vou prometer, vou orar. Que você concluiu o estudo do livro de Mateus via, né, ao vivo, né, as horas de estudo, tudo direitinho. Só para quem assistiu, tá acompanhando todas aqui e deixar registrado nos comentários que acompanhou. Tá bom? Porque quem não acompanhou, só viu 1, 2 e não viu mais nada, aí não, né? Aí não é justo com quem tem acompanhado, né, desde o início. Ainda estamos no início, que são 28 capítulos, ainda tem 20 pela frente. Que eu tô no 8, né? Tem 20 capítulos pela frente, tem 20 aulas aí para se estudar. Amém ou não amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, tem misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e dê a paz hoje, mãe, sempre, que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as doces consolação do Deus Espírito Santo seja contigo até a volta de Jesus, e todos digam amém.